Bom, o cadáver ele começa sempre, no caso de uma remoção do corpo lá para o necrotério Nossa Senhora da Conceição, através de uma remoção, de uma solicitação policial. Ele tem uma solicitação via polícia, que nos passa o nome do cadáver, o sexo, mais ou menos a idade, a cor, o local onde ele se encontra, o tipo de ocorrência, um ponto de referência do local onde ele está, para que nós possamos fazer a remoção do corpo. Aí o que nós fazemos? Nós fazemos uma ficha de informação, que seria uma ficha como essa daqui, colhendo esses dados, tá? Pegamos todas as informações, como eu disse, o nome, a data do óbito, mais ou menos a idade, a cor, o sexo, o local onde ocorreu o fato, um ponto de referência, a viatura e o PM que solicitou a ocorrência policial, o distrito onde ela vai ser registrada. Nós passamos essa informação à expedição, que é um setor nosso, onde é feito uma identificação, que nós chamamos de etiqueta de remoção, que na realidade é transcrever esses dados para essa etiqueta e direcionar um motorista nosso, motorista funerário, para que se dirija até o local do fato, para fazer a recolha do corpo e levar até o necrotério Nossa Senhora da Conceição. A nossa função é carregar os cadáveres, né, de hospital, residência, rua. Essa é a nossa função, e levar para os cemitérios. Como ele chega para nós? Primeiro, o motorista da CETEC, quando vem trazer o cadáver, ele mesmo vai falar, é um desconhecido. Certo? Então, para nós, passa a ser um desconhecido, passa a ter um número, o número da remoção do ano. Então, fica, entre aspas, não usa essa palavra, indigente, mas usa assim a palavra desconhecido, ou desconhecida, certo? E toda vez que nós abrimos a porta da geladeira, nunca vamos procurar pelo nome, mesmo que tendo um nome lá que veio do hospital, ou algum amigo, ou até mesmo a polícia passa, não procura pelo nome, nós procuramos pelo número da remoção do ano. Esse corpo lá, se ele for vítima de morte violenta, ele vai passar pela necrópsia pelo Instituto Médico Legal. Se ele for vítima de morte natural, ele será recolhido à geladeira, aguardando alguém reclamar para que possa autorizar essa necrópsia. Se ninguém reclamar esse corpo, eu mesmo autorizo essa necrópsia depois de aproximadamente 5, 6 dias, para que ele possa ter uma causa de morte, um atestado definido, e é guardado a câmara fria, aguardando um período mínimo de 15 dias para que se haja a reclamação desse corpo. Se não houver reclamação nesse período, nós requisitamos ao juiz a lavratura do óbito fora do prazo legal e o sepultamento. E, numa certa data, a gente realiza o sepultamento dele como um cadáver não reclamado. Pode ser como desconhecido ou ele pode ter até um nome que foi nos passado na época da remoção. Mas aqui a gente faz autópsia, né? Então, as mortes violentas e cadáveres não identificados, a gente examina para constatar o porquê da morte ou se tem relação de fato com a história colhida, para poder determinar futuramente eventualmente o autor, né? O auxiliar de autópsia é ele que praticamente faz a operação manual do cadáver, né? Manipula. E a gente mais observa e anota, né? Eventualmente a gente também põe a mão quando tem dúvida em alguma coisa que possa ajudar, a gente também põe a mão, mas normalmente ele é vamos dizer, o braço da gente em termos de sensibilidade e coisa assim é o auxiliar, né?
Nesse período que os corpos permanecem lá na câmara fria, nós temos por hábito, pelo menos uma vez por semana, fazer a publicação de todos os corpos, durante o período que ele permanecer na geladeira. Eu disse, é no mínimo 15 dias, mas esse período ele pode decorrer até mais ou menos 60, 70 dias. Por que de uma permanência longa? Porque pela experiência nos mostrou que a facilidade da identificação do corpo é no período que ele está na geladeira. Depois que ele sepulta, tudo se torna mais difícil, até mesmo uma nova perícia nesse corpo, colher material para exames, alguma coisa, depois de sepultado vai depender de ordem judicial, então isso demanda um tempo maior, uma burocracia maior. Então a gente deixa o corpo na câmara fria por um período que eu normalmente deixo de acordo com a minha disponibilidade. Hoje eu tenho 26 lugares na câmara fria e quando eu estou chegando mais ou menos com 18, 20 corpos, a gente faz a solicitação judicial. Então tem casos que a gente sepulta com 20 e poucos dias, tem casos que chega a ficar 60, 70 dias na câmara fria. Não existe uma área específica para sepultamento de indigentes. Ela está acoplada junto com o sepultamento normal das pessoas que não têm condição de comprar uma sepultura perpétua. Então essa área hoje, lá no cemitério Conceição, ela pega aproximadamente 4 quadras, que está num total de 3 mil metros quadrados. O cemitério tem 150 mil metros quadrados. Tá? Então existem algumas quadras que não estão sendo utilizadas, tá? E o restante são todas quadras perpétuas, onde as pessoas são concessionários das sepulturas. As quadras não tem grama por um motivo até técnico, porque como o funcionário tem que constantemente estar removendo essa terra para fazer novos sepultamentos, se plantar a grama, a mão de obra dele vai ser bem maior. Primeiro porque a grama não vai sobreviver muito, porque constantemente ela vai ser arrancada. Segundo que a grama, quando ela fixa, ela dá mais mão de obra devido às raízes para poder você abrir o buraco. É necessário. Isso. E na quadra perpétua não, é toda gramada, porque ali é feito poda através de maquinário. Em média, nós gastamos de materiais para a realização de um funeral de uma pessoa não reclamada R$150, em média. Agora, se for agregar tempo, mão de obra, aí o custo ele se eleva bastante. Porque é mais dispendioso você providenciar um funeral de um não reclamado do que de uma pessoa que a família vem e providencia. Aí nós fazemos aqui a declaração de óbito, que é o documento hábil que vai para o cartório, para o registro do óbito, tá? Com essas informações que nós temos, causa da morte, os dados primários que veio dessa pessoa, e o declarante, nesse caso, passa a ser a CETEC, e como eu sou responsável pelo serviço funerário, vai por mim assinado. Eu que na realidade estou registrando esse óbito, mas nessas informações, nessas condições que eu recebi. Tá? Feita a declaração de óbito, a assessoria jurídica nossa faz um pedido ao juiz, corregedor daquele cartório onde ocorreu o fato, e o juiz defere o pedido da assessoria jurídica nossa, que é para a lavratura do óbito fora do prazo legal e o sepultamento. Aí, voltando esse documento do juiz deferido, nós marcamos uma data e fazemos o sepultamento. Nessa data, eu faço questão de acompanhar todos os casos, e isso sem distinção, até mesmo para resguardar aquele óbito que eu fui o declarante, eu sou o responsável. Então, eu estou dizendo que aquela pessoa, naquela data, ele foi realmente sepultado. Eu passo a ser o responsável. Se houver uma contestação judicial, uma solicitação, é a mim que eles vão solicitar para que responda por esse sepultamento. Tá? Aí, feito a ordem judicial, nós
fazemos no dia, nesse caso não tem impressão digital, porque é um caso de morte violenta, então o IML que colheu, eu faço as fotos, identifico as fotos como sendo dessa pessoa e autorizamos o sepultamento lá no cemitério Nossa Senhora da Conceição, na quadra geral, que é uma quadra destinada a todas as pessoas que não têm ou não querem ter um jazigo. Então, os sepultamentos ocorrem na terra, sepultamentos, nesse caso, coletivos. Normalmente, nós fazemos uma média de 8, 10, às vezes 15 sepultamentos de uma vez só. Passado o período de 3 anos, né, é retirado daqui, né, o processo, os ossos são retirados, feita a exumação, que é esse processo que vocês acabou de filmar agora, né. Então, esses ossos são retirados tudo, estão deslocados, levados aqui para o ossário, né, onde coloca todos os ossos, independente da pessoa ter familiar ou não, né, ter amparo de familiar, ou ser indigente. Os ossos vão todos para o mesmo ossário, são todos misturados, né? Não, sem separação. Né?
A certidão de óbito é um documento de fé pública e um documento oficial e necessário, porque todo ser humano ele precisa ter o início da vida dele, que é a certidão de nascimento, é o primeiro documento, e obrigatoriamente ele tem que ter o último, que seria a certidão de óbito. Então ele teria um começo e teria um fim. Muitos desses casos que as pessoas são sepultadas como desconhecido, ele passa a viver eternamente, que ele tem uma certidão de nascimento, ele houve um registro, houve um apontamento do nascimento dele e nunca vai existir o apontamento da morte dele. Então, muitas pessoas existem eternamente. É uma paródia, vamos dizer assim, mas nessa condição ele passa a ser um ser eterno, porque ele não teve um nascimento e nunca vai ter uma morte.